Salve, salve aí quem é da terra e proximidade. É nóis, tamo junto. Ai, estava assistindo Jujutsu Kaisen. E pra começar, o episódio volta na pancadaria. O espírito da Bokona está cuspindo sangue no Itadori que desvia com tranquilidade. O espírito claramente não é muito bom, não sabe fazer um movimento futuro e por isso, erra todos os tiros. Já o Itadori, que não tem nada a ver com isso, segue espancando o espírito. Entre bater, desviar e bater, Itadori percebe que o sangue que o espírito cospe é venenoso. Enquanto isso acontece de um lado, do outro, tem Nobara e Megumi descendo o braço no espírito da ponte. Um espírito bem esquisito, lembra um Pokémon. São toupeiras do mar infernais. De qualquer forma, Nobara e Megumi não têm dificuldade de lidar com isso. Nesse ritmo, em poucos minutos o espírito seria destruído. Mas, como nem tudo é festa, do nada, um par de braços surge através de um buraco escuro. Alguém estava atravessando a barreira da expansão de domínio do espírito. E assim, esse é um dos dois momentos que menos faz sentido nesse episódio. Primeiro que a pessoa que fez isso é o irmão mais velho do espírito da Boca Grande. Mas não entendo por que ele tentou agarrar alguém dentro. Não seria mais natural entrar para enfrentar seja lá o que tenha dentro com o seu irmão. Mas até aí, tudo bem. Então a cena é essa, Nobara é puxada para fora enquanto manda o Megumi resolver as coisas dentro da expansão. Quando isso acontece, o espírito da Boca Grande reconhece o intruso como o seu irmão mais velho e corre pela passagem que o irmão criou. Aqui, também pensei, por que ele está fazendo isso? Pensando mais, cheguei em uma ideia. Talvez ele tenha achado que trabalhar ao lado do irmão seja mais seguro. Aí, temos um momento engraçado de Jujutsu, vira e mexe, tem um momento como esse. Tudo aconteceu bem rápido, Nobara foi puxada por alguém. O espírito reconhece esse alguém como irmão e corre até lá. E mesmo com tudo isso, o Itadori ainda pergunta para o Megumi, será que devo ir também? Coisa de maluco, né? O Megumi ter que fazer um discurso de meia hora para explicar o porquê o Itadori deve ir atrás da Nobara é sacanagem. Bom, Itadori vai, mas ele deixa claro que está mais preocupado com o Megumi que a Nobara. Enquanto isso, no lado de fora da expansão de domínio inato, Nobara é completamente puxada para fora. Ela já sai atacando, mas o culpado desvia com facilidade. Nesse momento, a Nobara olha com mais cuidado para a figura que a puxou. Um homem negro com olhos roxos e preto. O cara usa uma lingerie preta. Ele faz muitos gestos corporais, é como se ele estivesse dançando constantemente. A Nobara encara ele, mas não sabe dizer o que essa pessoa é, espírito ou mestre de maldições. O espírito também encara a Nobara. Sua primeira atitude foi se desculpar. Ele revela que recebeu uma missão, mas que nessa missão, não tinha nada sobre matar feiticeiras. Então, ele faz uma proposta para Nobara. Se ela for embora agora, ele não fará nada com ela. Nesse momento, voltamos para dentro da expansão de domínio. Megumi seguiu sozinho e está eliminando todos os espíritos toupeiras infernais que encontra. Apesar de estar sendo muito fácil, Megumi criou uma desculpa para justificar isso. Ele acredita que o espírito está gastando muita energia em outras coisas, como a barreira e as marcas que lançou nas pessoas que fizeram o desafio da ponte. Ele acredita que não sobrou energia para revidar. E até aí, estava tudo uma delícia. Mas, assim que limpa o mapa, exterminando a última toupeira, Megumi teve que lidar com a realidade. Sua lógica não fazia sentido nenhum. Ele finalmente viu um rabo gigante no teto da caverna. Desse caneco, saltou o verdadeiro espírito da ponte. O que vou confessar, me deixou mais confuso que tudo. O que eram as toupeiras? Eram parte do corpo do espírito ou era algo criado pelo domínio? Enfim, o verdadeiro corpo se revelou e o Megumi entendeu tudo. Apesar de nunca ter dito, o Megumi estava se questionando por que um espírito tão antigo só começou a se mover agora. E a resposta veio assim que ele viu o espírito, de corpo branco, linhas no rosto que sobem a cabeça e se fundem com o cabelo muito bem amarrado. O espírito da ponte foi possuído por um dos dedos do Sukuna. E é por isso que o espírito começou a atacar, ele precisa aumentar sua força ou então, o hospedeiro do Sukuna vai o consumir. E com a verdade revelada, hora do pau comer. O espírito cospe uma bola de energia amarela e a estica como se fosse um elástico. Como uma flecha, o espírito dispara essa massa de energia no Megumi que consegue bloquear. Mas sua espada virou sucata. No segundo seguinte o espírito apareceu atrás do Megumi, com um soco armado. Mas o pivete foi mais rápido. Megumi desviou e achou que estava tudo bem, mas o espírito mostrou que é mais rápido e pegou o Megumi de surpresa. Não dá pra ver o que aconteceu, porque a cena corta. No segundo seguinte, Megumi aparece recebendo um treino do Satoru. Mas o treinamento não está surtindo muito efeito. Não sei de quem foi a ideia, mas treinar com alguém muito mais forte que você, pra mim, não faz sentido.
Mas tudo bem, o que também vale dizer, só pensando nos Shikigamis que o Megumi mostrou até agora, episódio 23, tenho sérias dificuldades em ver ele sendo poderoso como um Satoru Gojo da vida. É um poder foda, se fundir com a sombra e criar Shikigamis através da sombra, mas as escolhas do Megumi são questionáveis. Não consigo imaginar ele usando o elefante e colocando o Satoru na defensiva, e mesmo sabendo do futuro. Enfim, o treino de combate não estava funcionando, porque o Megumi não precisa disso. O problema dele é de personalidade. E o Satoru explica isso, o Megumi tem um plano, se tudo deu errado, ele tem uma carta oculta que pode resolver as coisas, mas isso não é um bom plano para um feiticeiro. Satoru explica que o Megumi precisa ser mais egoísta e pensar em como vencer arriscando a vida e não se sacrificando. Mas sabe como é, se conselho fosse bom, não se dava. O choque das palavras do Satoru fazem o Megumi acordar. Ele desmaiou depois de tomar um porradão do espírito. Gosto de pensar que o desmaio demorou alguns segundos. Megumi acorda e entende o que aconteceu e não pensa duas vezes, ele já iria lançar sua carta escondida. Provando que nada do que o Satoru disse, surtiu efeito. E digo mais, acho muito estranho o Megumi ser essa pessoa. Tipo assim, ele tem uma irmã que depende dele, mas o plano de vida do Megumi é se sacrificar e deixar a irmã sozinha. Pra mim, o Megumi não ser egoísta e estar disposto a abandonar a irmã a qualquer momento é muito estranho. Enfim, voltando, Megumi acorda e já iria usar sua carta na manga, mas de repente, ele lembra do Sukuna falando como o Megumi estava desperdiçando o seu talento no incidente do reformatório. Ao lembrar disso, Megumi faz como a maioria das pessoas, dá mais valor às palavras de quem é de fora. Então decide mudar um pouco. No lugar de apostar tudo na sua carta na manga, ele decide mostrar outra carta na manga que ele tem. Megumi tira da bunda uma expansão de domínio chamada de Jardim das Sombras Justapostas. Mas calma, a expansão de domínio não está completa. Particularmente, acho fascinante como shounens têm essa habilidade de tirar poderes da bunda. O cara em momento algum, em 23 episódios, deu a entender ou sugeriu que teria uma expansão de domínio. Aí do nada, ele tem. Particularmente, gostaria que a expansão de domínio fosse melhor explicada. Mas tudo bem. Voltando, Megumi lança sua expansão de domínio e o pau comeu mais uma vez. O espírito fica completamente desorientado e apanha de tudo que é lado. O Megumi também consegue se fundir com a sombra e cria cópias dele para lutar. Mas isso não foi o suficiente, o espírito criou uma bola de energia e a explodiu para se livrar da técnica Megumi. A explosão acabou com a expansão de domínio do Megumi. Mas, esse projeto de expansão de domínio cumpriu o seu papel. Enquanto estava ativada, Megumi usou como cobertura e se escondeu na sombra do espírito. Quando o espírito destruiu o projeto de domínio do Megumi, ele baixou a guarda. Megumi usou esse momento para convocar o Totalidade, os dois saíram da sombra do espírito, pegando o espírito completamente desprevenido. Totalidade perfurou pelas costas e atravessou até sair no peito do espírito, o destruindo. Dito isso, com base nessa luta, o Megumi não deveria ser promovido. Bom, depois de vencer, Megumi catou o dedo que o espírito tinha. E através desse dedo, o Sukuna pôde ver o que tinha acontecido e gostou muito do que viu. Depois vemos um pouco sobre o passado do Megumi, na época que ele bateu em todo mundo na escola. Nessa época, o Megumi era um extremista. Para ele, uma pessoa ruim deveria receber um castigo pesado. Ele odiava pessoas ruins e odiava mais ainda as pessoas que perdoavam essas pessoas ruins. O que fazia ele odiar a sua irmã. Sua irmã é do tipo de ver coisas positivas em tudo, e que está disposta a perdoar tudo. Isso mantinha uma certa distância entre os dois, o que era um agravante. Tsumiki não é irmã de sangue, na verdade, quando pequeno. O seu pai e a mãe da Tsumiki se casaram. Os dois sumiram pouco tempo depois e deixaram as crianças vivendo juntas. E essa é toda a informação que você vai ter da mãe da Tsumiki, a mãe do Megumi então. Enfim, um tempo depois, o Satoru apareceu na casa do Megumi e contou para ele sobre os planos do seu pai. Aparentemente, o Megumi era tipo uma arma secreta contra o clã Zenin. Mas não vou saber explicar isso. Mas foi graças ao Satoru que o Megumi não foi obrigado a ir para o clã Zenin. E até aí, a vida dos dois parecia uma maravilha, mas em certo dia, a Tsumiki que não desejava mal nem para uma formiga, foi amaldiçoada. Essa imagem da Tsumiki com um negócio na testa é a maior notícia falsa de Jujutsu Kaisen. E digo mais, os 6 olhos do Satoru serem capazes de identificar o problema da garota é ainda mais louco. De qualquer forma, a Tsumiki ficou em coma por ter sido amaldiçoada. Isso afetou muito o Megumi. Vemos como ele ama a irmã. Ama tanto que sempre que tem uma oportunidade, ele pensa logo em se sacrificar. Mas enfim, voltando para o presente. Megumi percebe que o espírito da ponte não tem nada a ver com a maldição que deixou ela em coma. Então ele dorme. Então voltamos para Nobara e o espírito de olhos roxos. A dupla sentiu quando a presença do dedo do Sukuna surgiu. E até agora, nada de explicação sobre como o espírito conseguiu puxar a Nobara para fora, sendo que o domínio do espírito da ponte estava em outro lugar. Muito menos a explicação do porquê o Itadori e o espírito da Boca Grande ainda não apareceram.
Mas tudo bem, a cena segue com o espírito de olho roxo correndo pra longe. Não fica claro se ele quer ir na direção do dedo do Sukuna ou simplesmente quer ir embora. A Nobara persegue ele por acreditar que o espírito quer ir atrás do dedo. Ela é esperta para saber que mesmo vencendo, o Megumi deve estar só o bagaço. Mas, esse momento de perseguição é esquisito. O espírito corre dando pulos de costas. Nobara questiona o porquê ele faz isso, e o espírito revela que tem um complexo com suas costas. Foi quando de repente, o espírito da Boca Grande e o Itadori surgiram do nada. Vindo sabe-se lá da onde, a dupla surge bem atrás do espírito de olho roxo que fica maluco. É nesse momento que descobrimos o que tem nas suas costas. Um rosto com um par de olhos e uma boca, o nariz parece ser sua coluna. E se prestar atenção, o nariz possui o desenho de uma vespa. O que vale dizer, essa é minha terceira ou quarta vez assistindo e só agora que percebi isso. Além disso, sobre o Itadori e o espírito da Boca Grande. Não faz muito sentido isso, né? Itadori e o espírito verde usaram o mesmo buraco que a Nobara, mas saíram em lugares completamente diferentes. Qual a lógica nisso? Enfim, Jujutsu. Voltando, o espírito de olhos roxos fica irado porque viram suas costas, então lança o feitiço supremo. Feitiço podre, arte suprema, rei das asas, morte por vespas. Numa dessas, abreviar o nome da técnica daria outra vida na parada, né? Mas enfim, esse foi o episódio 23 da primeira temporada da animação de Jujutsu Kaisen. Intitulado, A Origem da Obediência Cega número 2. Você chegou até aqui. É nóis. Forte abraço e até a próxima.